Eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre igreja e queria começar falando que, muito provavelmente, eu não vou falar aqui o que eu acho mais importante da igreja, mas eu vou falar algo que Deus colocou no meu coração. Vai ter um pouco de algumas coisas que Deus falou comigo, vai ter algumas coisas que já aconteceram no meu ministério, e que você seja edificado com isso. Amém? Eu lembro muito bem que, muitas vezes, na minha igreja, o pessoal vinha com uma pergunta, e ela era recorrente na minha vida, assim. Vira e mexe, as pessoas vinham falar. Elas falavam assim: se eu sou igreja, por que eu preciso ir nos templos, no meu templo? E essa pergunta para você parece coerente ou não? Ela parece fazer sentido? Porque as pessoas acham que parece, mas não parece. Porque assim, a menos que você seja da família Addams, aquela mãozinha, ou que você seja um personagem do The Walking Dead, você não é igreja. Fala para o seu irmão, você não é igreja. Fala, nós somos igreja. Não tem, você não vai ver um pé passando por aí e dar, ô pé, valeu. Nós somos o corpo de Cristo. E eu queria compartilhar com vocês o porquê que Jesus, Deus, escolheu a analogia do corpo para falar da igreja. E eu vou usar algumas coisas que aconteceram comigo. Mas antes eu queria ler Hebreus 10, 24 e 25. Diz assim a palavra de Deus: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aqui eu queria falar algumas coisas da importância que você tem no incentivo do seu irmão a vir para a igreja, a estar na igreja, no amor e na prática das obras. Outra coisa que esse texto fala que eu acho muito interessante, eu não sei se você, assim como eu, por muito tempo eu falava assim, mas a igreja está indo de mal a pior. Você viu o fulano da igreja tal? Você viu que coisa que ele está falando? Que coisa que ele está fazendo? Você viu que coisa horrível que aconteceu naquela igreja, aquele pastor que fez algo? E esse texto mostra que na primeira igreja, esse livro de Hebreus, a gente não sabe quem foi o escritor, mas é a primeira igreja, é uma carta para a igreja primitiva, já está falando assim, lá tinha gente que não queria se reunir já como igreja. Segundo o costume de alguns, tinha pessoas lá que falavam, não quero me reunir como igreja. Isso mostra que a igreja ela tem problemas desde sempre. No livro de Coríntios, se você ler 1 Coríntios e 2 Coríntios, vocês vão ver o trabalho que os corintianos davam para a igreja. Meu irmão, como que esses corintianos dão trabalho? Os irmãos de Coríntios não sabiam como congregar, não sabiam como ceiar, não sabia. Teve uma disputa lá, que eles falavam assim, o meu líder é Paulo, não, o meu é Apolo, o meu é fulano. Eles estavam lá disputando quem tinha um Instagram com mais visualizações, com mais seguidores. A igreja sempre teve problemas. E sabe por que a igreja sempre teve problemas? Porque a igreja é nós. E a igreja ela só vai ser bênção quando nós formos bênção. E a gente tem que entender isso e se cuidar, se tratar, para que a gente possa ser bênção na vida dos outros da igreja. Eu vou deixar uma lição de casa para vocês lerem 1 Coríntios 12. A partir do 12, começa a analogia de Paulo falando para os irmãos de Coríntios sobre a igreja e o corpo de Cristo. E eu queria falar que a Jéssica, esses tempos atrás, ela me mostrou uma reflexologista.
ela pediu para eu fazer um trabalho para ela. Ela falou assim, eu falei, e quem é essa mulher aí? Ela falou assim, ela mexe no pé, ela adivinha as coisas, é muito bom, vai lá. E eu gosto dessas coisas, eu fui. Aí eu cheguei na mulher, tirei o tênis, tirei a meia, sentei lá no sofá, coloquei a perna. Meu irmão, e não é que ela só de olhar o pé, ela já... ela falou assim, você não tomou banho hoje, né? Eu falei, ela é boa mesmo. Ela falou assim, precisa cortar a unha. Estou brincando. Pelo pé, só de olhar, ela via algumas coisas já. Ela tocava no pé, ela falava assim, aqui é tal órgão, aqui é tal coisa. Por que eu estou falando isso? Nós somos um corpo. E você mal interfere na vida do irmão. E você bem interfere na vida do irmão. Essa é a analogia que Cristo quis que a gente entendesse. Eu e a Paty, a gente está indo num quiropraxista também. A gente gosta, irmão, dessas coisas. Quem sabe o que é quiropraxista aqui? Quiropraxista, para quem não sabe, é aquele irmão que te transforma num plástico bolha. Ele te faz... te estrala tudo. Aí, a gente foi lá, ele passa um scanner na sua coluna assim, e aí ele começa a falar, sua coluna está com esse probleminha aqui, a gente vai ter que colocar no lugar, porque está interferindo em tal lugar. A sua cervical também está com um probleminha, eu vou dar aquele tranco ali, e ele vai fazendo esses ajustes, porque a coluna cervical, lombar, ela vai interferir no joelho, no ombro, no pé. E eu queria compartilhar algo também que Deus falou muito comigo. Os irmãos, alguns sabem aqui, em 2021, eu peguei Covid e eu fui internado. E com 7 dias de internação, eu fui entubado. E com 14 dias de entubado, eu fui extubado e comecei a voltar. Né? Deus foi tratando o meu corpo. Só que, presta atenção, do dia que eu internei até o dia que eu fui extubado, eu vou chutar alto, não se passaram 22 dias. 22 dias. Eu estou deitado lá na maca, primeira refeição minha pós-extubado, a enfermeira olha para mim e fala assim, oi, Rodrigo, tudo bem? Vamos comer? Você consegue comer? Eu falei, é óbvio que eu consigo comer. E ela falou, então eu vou deixar aqui na bandeja. E, para minha surpresa, eu não conseguia levantar a colher. Eu não conseguia levantar. Eu comecei a chorar. Eu não conseguia levantar a colher. Mais alguns momentos para frente, ela me deu um celular. E eu estava doido para pegar no celular para falar com a minha família. E eu não conseguia fazer o danado do negócio para destravar o celular. Porque eu não conseguia segurar o celular na mão. E mais uma vez eu chorei e eu não conseguia fazer nada. Apenas 22 dias deitado numa maca foi suficiente para que eu não conseguisse fazer nada. A fisioterapeuta chegou e falou assim, vamos ficar de pé, Rodrigo? Vamos. Se não tivesse uma pessoa de um lado ou de outro, eu tinha caído. O que eu quero dizer com isso? Pouco tempo não atuando, pouco tempo não sendo igreja, é suficiente para que faça de você uma pessoa, entre aspas, inútil. Não vai conseguir levantar um garfo, não vai conseguir ficar de pé. Mas pior que isso, você vai interferir na vida da igreja. Eu não sei o porquê que você acha que você está nesse lugar, eu não sei porquê que você... Eu só sei que a verdade é a seguinte, Deus te escolheu para estar nesse lugar, fazer você ser um com esses irmãos que estão aqui, com aqueles que você mais ama, que você fica horas conversando, como o irmão Ronaldo falou, com aqueles que você nem conhece também ainda, que você não se permitiu ir lá e se apresentar. Mas ele faz diferença na sua vida e você faz diferença na vida dele. Com isso, eu quero dizer que a gente tem que buscar entender o que é ser igreja. A gente entende, às vezes, errado o que é ser igreja, ou entende parcialmente o que é ser igreja. Eu via, por muito tempo, a igreja como um bunker.
Sabe o que é bunker? Por causa da guerra, aí aquele como se fosse um cômodo no subsolo para você ficar protegido das bombas e tudo mais. Eu entrava na minha primeira igreja, quando eu cheguei na primeira igreja, eu punha o pé na igreja e eu ficava, uau, que bênção, que gostoso. Eu olhava para trás e dava para ver o capiroto falando assim, calma, você vai sair logo, logo, eu estou te esperando aqui. Entrava na igreja, era bênção na minha vida. Saía na igreja, a vida voltava ao normal. Porque eu estava começando a conhecer Jesus ali. E eu era terrível, irmão. A cada 10 palavras que eu falava, eu conheci Jesus com 22 anos. A cada 10 palavras que eu falava, 12 era besteira, palavrão. E eu fiquei 3 anos sem falar com ninguém na igreja. Eu tinha medo, irmão. Eu tinha medo de soltar, de falar alguma coisa. E com isso eu queria dizer que a minha primeira igreja ela era bem passiva, sabe? Como pode? Você pode falar assim, você passou 3 anos sem falar com ninguém. Passei, eu e minha esposa. A gente entrava na igreja, louvava, adorava, aprendia, participávamos da escola bíblica e íamos embora. E eu não quero aqui, quando eu falo que a minha primeira igreja ela era passiva, eu não estou aqui fazendo uma crítica para ela, tá? Porque para mim foi bênção, porque eu não queria. Eu tinha medo, tinha pavor. Igual o Wellington que brincou com a visitante dele aqui, né? Meu irmão, se sou eu chegando aqui na primeira vez, aí o pastor chega e fala, quem está visitando pela primeira vez? Eu já nem levantava a mão. Eu não sou. O irmão ali. Eu falava, meu Deus, como ele descobriu que eu estou aqui? É as irmãs do coque atrás que estavam falando, Ô, gordão, e aí, beleza? Seja bem-vindo, tá? Meu irmão, não ia voltar. Ele ia falar assim, porta é estreita, hein? Já ia dar uma indireta para mim dar uma emagrecida. Por muito tempo eu vi a igreja como algo que me protege. E ela é, mas não é só. Mateus 16, 18 diz assim, pois tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vi esse texto, só para você estar contextualizado, Jesus estava conversando com os discípulos, e Jesus falou assim, quem o povo diz que eu sou? E eles falam, uns dizem que o Senhor é um grande profeta, que o Senhor é Elias. Jesus fala, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro falou assim, tu és Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala isso. E tu és Pedro. E sobre essa pedra, que é Jesus Cristo, eu edificarei a minha igreja. E a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Irmão, por muitos anos eu olhava esse texto e eu não entendia que o inferno está lá aprisionando pessoas, situações. E se a gente, como igreja, não entrar dando voadora, porque ele está com a porta fechada, tentando segurar seu amigo, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho. A igreja é um lugar de defesa, sim. É um lugar de proteção, sim. Mas como nós somos igrejas fortes, nós avançamos e vamos lá resgatar o perdido, resgatar aquele que precisa ser. Tem uma história da igreja, rapidinho, que eu ouvi uma vez, eu achei interessante. A história diz assim, Deus chegou e falou para Moisés, faça o tabernáculo. Faça o tabernáculo que eu quero habitar entre vocês. Dentro do tabernáculo, você separa um lugar, que eu vou chamá-lo de Santo dos Santos, e lá a minha glória vai se manifestar. E foi o que aconteceu, e por muitos anos, a glória de Deus se manifestou naquele lugar. Passaram-se alguns anos, Deus chegou para Salomão e falou assim, construa um templo para mim. E Salomão construiu, e a glória de Deus se manifestava naquele lugar. O povo de Deus foi cativo, o templo foi destruído, e passaram-se mais alguns anos, Esdras foi lá e reconstruiu o templo, e a glória de Deus se manifestou naquele lugar. Passaram-se alguns anos, Jesus na terra olhou para tudo que estava acontecendo e ele falou assim, não ficará pedra sobre pedra. Ele estava dizendo que ele ia destruir o templo.
Na cruz, quando Jesus é crucificado, ele diz assim: está consumado. O véu do templo se rasga. Naquele momento, inicia-se um novo tempo, uma nova estação na igreja. Sem templo. Só os irmãos se reunindo. E a gente vai ver isso lá em Atos 7:48. Estevão diz assim: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. No versículo 8 desse livro de Atos, no capítulo 8, versículo 3, a gente vê que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e os encerrava na prisão. A igreja deixando muito claro que estava se reunindo nas casas. As pessoas não estavam mais idolatrando um lugar específico, mas mostrando que o povo de Deus unido se tornava a igreja, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo. Tem até um louvor. Ai, meu Deus, eu não lembro quem cantava. Acho que é no Inário 483. Que é assim: na rua, na chuva, ou na fazenda, ou numa casinha. Vocês lembram desse hino? É. A igreja agora é aonde os irmãos, os filhos de Deus, se reúnem para glorificar a Deus, para se amar, para edificar, para cuidar. Aí a gente cai no texto-chave da nossa conferência. Pode pôr na tela o texto de João 17, 20? Quero começar no 20. Por favor. Não? Oi? E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim, pela palavra deles. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse é um texto que mostra claramente a igreja, mostra claramente a essência da igreja. Nós devemos ser um entre nós, como Deus, o Pai, é com Jesus. E nós temos que ser também com Deus, Pai. Não adianta nós sermos um entre nós, porque existem muitas pessoas se reunindo entre si, fazendo coisas, e não é esse o propósito. Nosso propósito é estarmos unidos horizontal, nós, mas vertical em Deus. Com um propósito: para que o mundo creia que Deus enviou Jesus. Eu me deparei esse ano com um texto que mexeu muito comigo. Eu chorei muito quando eu li esse texto. Eu falei: como eu não tinha entendido esse texto antes? Eu vou ler na versão A Mensagem, e eu queria que você prestasse muita atenção nesse texto. Efésios 1, a partir do versículo 20. Efésios 1, 20. Toda essa força vem de Cristo. Esse Efésios 1 está mostrando a grandiosidade de Jesus. Deus está falando como Jesus é grande, tremendo, soberano, poderoso. E ele começa a qualificar. Toda essa força vem de Deus, que o levantou da morte e o estabeleceu num trono, nos altos céus, no governo do universo. Tudo, das galáxias aos planetas, de forma que nenhum nome, nenhum poder está fora do alcance da sua soberania. E isso não é provisório, será assim para sempre. Ele está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. Vocês entenderam a grandiosidade? Deus é o Deus das galáxias, tudo que tem, ele é tudo, poderoso, comanda tudo. Só que, olha que legal, ele sendo esse Deus poderoso que comanda tudo, ele fala assim, mas no centro de tudo, Cristo governa a igreja. A igreja não é periférica em relação ao mundo. O mundo é que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo.
Eu vou deixar o último verso desse texto para falar daqui a pouco. Esse texto está falando assim: Jesus é poderoso, grandioso, comanda tudo, nada passa por ele. Tem textos que falam que o cabelo das nossas cabeças são contados. Nada, ele sabe de tudo, ele comanda tudo, as estrelas o obedecem, os planetas o obedecem, tudo está debaixo da sua soberania. Mas, no centro de tudo, ou seja, o mais importante, Deus comanda a igreja. Ele é o cabeça da igreja. A igreja não é periférica, o mundo aqui é periférico. E no final, ele fala isso aqui, gente. E por esse corpo, que é a igreja, eu e você, por esse corpo, ele fala, ele age e ele preenche tudo com a sua presença. Vocês entenderam? Por mim e por você, que Jesus escolheu se manifestar após ele ter subido ao Pai. Ele falou: eu vou ao Pai, mas eu vou deixar o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo, que habita onde? Habita em nós. E ele usa nós como um corpo, como quando estamos unidos em Cristo, para falar, agir, ser os braços de Jesus, a oferta de Jesus, o carinho de Jesus, o conselho de Jesus, passa por mim e por você. Aí eu vou ler um texto aqui, Mateus 11:28, que diz assim: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem vai aliviar? Jesus. Jesus está aqui? Através de quem? Do corpo. Todas as bênçãos, toda a ação de Jesus que a gente lê na Bíblia, e que você entende que isso é para nós hoje, você tem que falar assim: eu sou quem vai fazer isso. Sou eu que vou consolar o meu irmão, e vou ser consolado por ele também. Eu queria que você visse um vídeo. O vídeo está no ponto? Está no ponto? Queria pôr o primeiro vídeo. Queria que vocês vissem isso rapidamente. Tinha uma senhora, ela orava, mas ela tinha um filho que não queria nada. Ele teve AIDS e chegou um ponto que não podia mais ficar no hospital. E aquela mãe orava muito. E eu me aproximei para ajudar. E eu ia lá para orar com ela. Mas eu tinha uma estratégia assim. Como o barraco era muito pequeno, eu orava com ela aqui, o quarto do rapaz do lado, mas em vez de eu orar a Jesus, eu pregava o evangelho para Jesus, para o rapaz ouvir, porque ele não admitia que se falasse de Jesus para ele. E eu procurava ajudar com tudo, alimento, limpeza do barraco. Chegou um momento que ele não tinha AZT. E eu disse: olha, eu vou conseguir esse AZT, porque ele gritava de dor. Aquilo doía. Doía em mim, quanto mais naquela pobre mãe. Aí eu fui na Fundação Garcias. E cheguei lá, abri o jogo. Eu disse: olha, eu preciso desse remédio. É um rapaz que está morrendo. E ele precisa desse remédio para não sentir tanta dor. Todos estamos sofrendo. Eu não tenho autoridade para isso, não tenho documentação para isso, não tenho nada. Eu só tenho um desejo. A mãe do Cazuza apareceu e disse: olhe, dá, toda vez que precisar vir aqui, me procure. Está vendo? Me deu, ajeitou um pouco a situação do rapaz. Ele não queria nem me ver. Ele já estava a um ponto que até para beber água era difícil. E eu pregando o evangelho para Jesus do lado, para Jesus ouvir. Que era para ver se o coração dele se movia. Porque tinha muita oração na vida daquele rapaz. Um dia eu saí da minha casa a pé para Botafogo. Eu deixei o carro na garagem. Estava com vontade de andar. E quando eu vou subir no Morro Dona Marta, tinha um menino, um garoto de uns 11, 12 anos, sei lá, 10, com uma caixa assim, vendendo caqui. Aquelas
aquelas caixinhas assim, que vem com 6 caquis. Eu olhei o caqui, eu disse pro menino: menino, quanto é o caqui? R$10. Eu disse: menino, esse caqui está muito caro. 2 por 10. Eu disse: me dá 2 caixas. Comprei o caqui, subi o morro, cheguei lá, lavei tudo, veio no meu coração: aquele rapaz não está comendo nada. Nada. Mas quem sabe um pouco de caqui naquela boca. De uma hora para outra aquilo me deu uma alegria. Peguei uma caixinha, levei. Quando eu cheguei lá, entrei no barraco, a mãe tinha saído, e eu, graça e paz, meu filho, olhou para mim, só tinha um. Eu disse para ele: você gosta de caqui? Ele levantou a cabeça, olhou para o caqui e disse: ele existe! Você existe! Ele começou a gritar, eu quase morri. Eu nunca tinha ouvido um grito daquele: ele existe! De madrugada, ele tinha dito para Jesus: se você, seu isso, aquilo, existisse e prestasse para alguma coisa, você mandava aqui aquela, fiquei aborrecida, aquela gorda, me chama de gorda. Eu não admito, me chama o que quiser, mas não me chama de gorda, que eu não gosto. Trazer caqui. Eu apareço lá com caqui. Comeu 2. Confessou Jesus. Confessou Jesus. Mandei lá no projeto: manda o menino comprar todo o caqui que tiver lá, que estão vendendo lá. Não tinha caqui, ninguém viu o menino vendendo caqui, acabou o caqui, e não era época de caqui. O anjo que vende caqui. O anjo que vende caqui. Pichinchei com o anjo. Pichinchei com o anjo. 6 horas da tarde Jesus o levou. Foi com a barriga cheia de caqui. Mas foi clamor do coração. Ele começou a sentir, mas ele precisava de um milagre. Ele não falou com a mãe, ele não falou com ninguém, ele falou com Jesus de coração. Se você prestasse, se você me amasse, se você fosse bom, você mandava aquela gorda trazer caqui. E Jesus mandou a gorda. E Jesus mandou o caqui. Clamor no coração. Eu podia ficar aqui o resto da noite contando milagres que acontecem pela fé. Eu quero dizer para vocês que Deus dá semente ao que semeia e pão ao que come. Se eu não semeio, para que Ele vai me dar semente? Se eu não como pão, para que Ele vai me dar pão? Você precisa crer que Jesus não é mentiroso. Amém. Eu recebi esse trecho no meu WhatsApp, no grupo do meu Life Group, a célula da nossa igreja, e eu fiquei impactado com isso. Eu fui procurar a pregação inteira. E a pregação inteira, ela fala sobre clamores, o clamor
do povo de Deus. Clamor do povo de Deus. Ela usa a história da mulher hemorrágica, a história de Bartimeu e a história do cego de Jericó. E o que ela quer dizer é que lá fora existem clamores. E só uma igreja que tem membros, onde o ouvido da igreja está funcionando, vai se prestar a fazer o que essa pastora fez. Essa pastora, não sei se vocês a conhecem, ela fala 4 idiomas, ela tem, eu acho que umas 5 ou 6 faculdades, e ela se prestou a ouvir a voz do Espírito, e aí num barraco, cuidar da família de um aidético. Eu não sei aonde eu e você estamos falhando, que nós não estamos ouvindo os clamores lá fora. Porque muitas vezes a gente está tratando esse lugar mais como um clube, mais como um lugar onde a gente se satisfaz, mais como um lugar onde a gente se protege. Só que aqui é um lugar que nos forja para a batalha, para ir lá e bater e destruir a porta do inferno. E eu queria constranger você mais um pouquinho. Queria que os irmãos preparassem o segundo vídeo. Eu queria que você ficasse constrangido como eu fiquei também. Eu tive o privilégio de um dia escutar um missionário chamado Wes Stanford. Ele passou uma parte da sua vida ajudando a igreja na Etiópia, que por 17 anos esteve sob o regime comunista. As igrejas foram lacradas, pastores foram presos, muitos foram mortos. E esse missionário saía da América do Norte e ia para a Etiópia tentar ajudar os irmãos que se reuniam escondidos nas catatumbas, nas florestas. E um dia ele foi na cidade de Soto, uma cidade no sul da Etiópia, e conheceu um pastor chamado Tadessa Assai, um homem de Deus que tinha uma especialidade. A especialidade do pastor Tadessa era pregar nos funerais. Onde tinha um funeral, o pastor ia. Então, quando a polícia sabia onde tinha funeral, ia lá porque o pastor estava pregando, pegava o pastor, prendia o pastor, espancava o pastor, soltava o pastor e ele voltava a pregar. E um dia a polícia ficou com tanta raiva que disse assim: nós não vamos mais soltar o pastor Tadessa, ele vai ficar preso agora. Ele pensou: já que eu vou ficar preso, vou pregar na prisão. E levou 22 a Jesus Cristo dentro da prisão. E a polícia disse: não vamos mais soltar o pastor Tadessa, nem vamos mais deixar ele preso, nós vamos matar o pastor Tadessa eletrocutado, para servir de testemunho para que ninguém mais queira seguir Jesus. E anunciaram na cidade: amanhã, às 9 horas da manhã, o pastor Tadessa vai morrer eletrocutado. Mas eles não tinham cadeira elétrica. E eles chamaram as pessoas para o centro da cidade, para a praça da cidade, pegaram os fios desencapados, amarraram o pastor Tadessa, uma multidão veio assistir, deram 1 minuto para o pastor Tadessa orar, começaram um discurso contra o cristianismo, puxaram a chave para a corrente elétrica passar e matar o pastor. Houve explosão, fumaça e faísca para todo lado, a corrente elétrica não chegou e o pastor não morreu. Desamarraram o pastor e disseram: vão para casa, o eletricista vai consertar a gambiarra, e amanhã nessa mesma hora o pastor Tadessa morre. E o pastor Tadessa pensou: já que eu vou morrer amanhã, vou passar a noite em oração. E voltou para a cadeia e passou a noite em oração. No outro dia, a mesma coisa. A multidão veio, amarraram o pastor Tadessa, alguém havia passado o dia tentando consertar, puxaram a chave, explosão de novo, fumaça e faísca, a corrente elétrica não chegou, e a multidão começou a apertar tanto, fazer tanto barulho, que a polícia ficou temerosa, desamarrou o pastor e disse assim: vai embora daqui. E esse missionário estava lá, e disse que acompanhou o pastor Tadessa, e disse assim: pastor Tadessa, o que é que o senhor vai fazer? Um homem que passou 2 vezes pela morte, o que é que o senhor vai fazer? E ele disse assim: tem um funeral, e eu soube que tem um funeral, eu vou lá pregar. E ele disse assim: pastor Tadessa, eu represento milhares de cristãos na América, e nós estamos orando muito por vocês. Disse que o pastor Tadessa se virou, ficou com o rosto sério e disse assim: vocês na América estão orando por nós, aqui na Etiópia, então volte para a América e diga que nós é que estamos orando por vocês. E ele falou: mas por que vocês estão orando por nós se vocês é que estão sendo perseguidos, pastor? Ele falou: irmão, ninguém na Etiópia acorda sem pensar, nenhum cristão na Etiópia acorda sem pensar: hoje pode ser meu último dia de vida, pode ser que hoje seja descoberto, seja preso e morto. Então, como nós não sabemos se esse é o último dia de vida, todo cristão na Etiópia passa o dia em oração. Não importa o que nós passamos durante o dia, passamos o dia em oração. Mas eu soube que as coisas vão muito bem na América, e que tem cristão na América que consegue passar o dia inteiro sem orar. É verdade que tem cristão na América que consegue passar o dia inteiro sem orar? E ele disse assim: é verdade. Ele falou: você sabe que é proibido se reunir, mas nós precisamos tanto do corpo de Cristo, que mesmo sendo proibido,
Nós nos encontramos escondidos à noite, no escuro, na floresta, nos cemitérios, porque nós precisamos do corpo de Cristo. Mas eu soube que vocês têm igreja na América, em todas as esquinas, e vocês podem entrar na igreja a hora que quiserem, que a polícia não vai entrar para espancar vocês. Mas eu soube que na América, no dia de culto, tem cristãos que ao invés de ir para a igreja, ficam em casa assistindo. É verdade que no dia de culto vocês podem ir a hora que quiserem, e vocês não vão, vocês ficam assistindo. É verdade que isso acontece na América, irmão? Ele disse assim: é verdade. E ele disse assim: missionário, a minha congregação tinha apenas uma Bíblia, e eu fiquei com medo de ser preso e minha Bíblia ser queimada. Então eu reuni minha congregação e com lágrimas nos olhos disse: irmão, eu não tenho como guardar a Bíblia, o que nós temos de mais precioso. Se eu for preso, ela vai ser destruída. Então eu comecei a rasgar as páginas da Bíblia e comecei a dividir para cada pessoa. Era mais fácil guardar porções da Bíblia do que uma Bíblia inteira com uma pessoa só. E quando eu estou à noite pregando, no escuro, no meio do meu sermão, eu digo: eu preciso de Isaías 53. E alguém lá do escuro começa a recitar do fundo do coração aquela página que ele levou rasgada para casa e decorou. Mas eu soube que na América vocês podem ter 8, 10 Bíblias em casa. E eu soube que tem cristãos na América que, apesar de terem 8, 10 Bíblias em casa, passam uma semana sem ler a Bíblia. É verdade? E disse assim: é verdade. Nós precisamos de oração. Meus irmãos, urgentemente precisamos de oração. Porque cantamos breve, Jesus voltará. Levantamos a mão no apelo dizendo assim: eu quero voltar para o céu para ser dono de tudo. Mas ainda não estamos indo a Jesus de maneira séria, para que Ele arranque o egoísmo do nosso coração. E que nós possamos entrar na porta do céu e nós não vejamos a rua de ouro, nem a parede de pedra preciosa, mas nós possamos olhar para o rosto maravilhoso de Jesus, aquilo que nós aprendemos a olhar nessa terra. Eu tenho um sonho da minha vida: entrar na porta do céu, segurando a mão de Gleice, minha esposa, e Glenda e Samuel, os meus filhos. Eu quero chegar em frente a Jesus. Eu quero dizer: Jesus, cheguei com minha família. Essa aqui é Glenda, Samuel e Gleice. E eu espero que Jesus diga mais ou menos assim: Josana, eu já conheci a sua família, porque todo dia você ia à presença. A minha presença me apresentava, só faltava conhecer pessoalmente, mas eu já conheço a sua família. Sejam bem-vindos agora. Um prazer conhecê-los pessoalmente. Eu não quero ser pastor dessa igreja. Eu quero ir para o céu. E isso é mais profundo. Eu não quero abrir o inário e dizer assim: deve Jesus voltará. Eu quero estar lá. Isso é mais profundo. Por isso eu preciso fazer com que o que eu como, o que eu vejo, o que eu acesso, o que eu ouço, a maneira como eu uso o meu dinheiro esteja de acordo com a vontade de Deus. Porque os que serão salvos não amam a própria vida. Que Deus te abençoe de maneira profunda, para que o primeiro fruto da fidelidade, a transformação do teu caráter, esteja de maneira real acontecendo em tua vida. Irmãos, por muitos anos eu falava: que bênção que é viver onde a gente vive. Que bênção que é, como esse pastor disse, poder ir para a igreja a hora que quiser, poder fazer o que quiser. Mas a igreja verdadeira, existe um termo que chama a janela 1040, que chama a janela da igreja perseguida, e que eles vivem um cristianismo e eles conhecem um Jesus que hoje, com a vida que nós vivemos, a gente nunca vai conhecer. Talvez a gente viva, né? Eu fiquei sabendo que teve um pastor brasileiro que foi preso lá no Nordeste por pregar a palavra de Deus. Talvez esteja chegando aqui. Talvez a gente pegue essa perseguição que desde o início da igreja, a igreja que eu li lá em Atos, em que Paulo perseguiu e matou, não literalmente Paulo, mas Estevão foi morto com o consentimento de Paulo. Que a gente possa entender que por mais que você e eu tenhamos sonhos, eu tenho muitos, eu tenho uma filha de 6 anos, por mais que a gente tenha projetos, o nosso propósito tem que estar em primeiro plano. Os nossos ouvidos têm que estar atentos ao chamado do Espírito Santo. Que a gente aborte toda vez o nosso sonho quando o Senhor nos chamar para fazer alguma coisa. Depois Ele nos deixa voltar, mas Ele precisa da sua igreja para... Eu tenho medo, irmãos. Eu tenho medo de qualquer hora o meu gato começar a falar lá, assim como a mula de Balaão lá. Porque se a gente não falar, Deus vai fazer. Deus não vai deixar de cumprir o seu propósito. Deus não vai deixar
de se manifestar aos irmãos que precisam ser alcançados. Queria que a igreja ficasse de pé. Eu queria terminar lendo Lucas 10, 2, que diz assim: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mandem trabalhadores para a sua colheita. E eu queria que, se você se identificou, queria que, se você sentiu no coração de que você precisa, de repente, se doar mais, se conectar mais, estar mais disponível. Se você acha, assim como eu acho, que eu estou fazendo muito pouco para o reino, queria que você se conectasse com o Espírito Santo de Deus e começasse a falar com Ele agora. Pergunta para Ele o que você pode fazer que você ainda não está fazendo. Às vezes você acha que trabalhar para Deus está conectado com vir aqui em cima, está conectado em cantar, tocar um instrumento. É o que menos está conectado. Quando nós éramos, quando eu falo éramos, era a minha esposa e eu, quando nós éramos líderes de jovens lá da igreja, Deus nos deu um direcionamento muito bonito, que foi começar a usar os dons dos irmãos para edificar os nossos jovens. Nós só trabalhávamos com jovens. E aí Deus mostrou uma moça chamada Keila, que ela era psicóloga, e Deus falou: fala para ela trazer a experiência dela. E ela foi para a igreja e começou a falar para os jovens sobre currículo, sobre como se portar numa entrevista. E ela abençoou aqueles jovens. E aí a gente entendeu o que Deus queria fazer. E aí tinha um irmão que trabalhava na Bolsa de Valores. E a gente trouxe ele para falar para a igreja como poupar, como ganhar dinheiro, como lidar com o dinheiro. Nós tínhamos também na igreja um lutador que foi lá ensinar os jovens a treinar jiu-jitsu, trazer o esporte para a vida dos nossos jovens lá. E a gente gostou e a gente foi envolvendo todo mundo, e a igreja falava: meu, que bacana. Aquela menina se sentiu muito útil, porque os jovens foi lá e falou: meu, que da hora, eu usei o que você me falou para fazer lá. Não sei se alguém se identificou com luta e continuou lutando e trouxe isso para o seu estilo de vida. Tem um pastor que eu conheço que ele fez a mesma coisa. Deus chamou ele para o ministério integral. Ele vendeu a sua empresa e ele falou: preciso ter dinheiro. Ele aprendeu a investir, viu que era fácil e falou: vou ensinar minha igreja a investir também. A igreja dele é muito próspera, irmão. Ele aprendeu a investir, ensinou a igreja a investir, todo mundo lá. O que você faz bem que você pode compartilhar com seus irmãos? Não sei, né? Tem uma professora aqui, vem ensinar, dar aula de reforço para as crianças. Eu não sei, o Espírito Santo que vai falar com você. Por isso que eu quero que você feche seus olhos e peça para Deus. Fala: Deus, me usa. Eu quero ser um membro ativo do seu corpo. Eu não quero estar morto. Eu não quero ser um peso para os meus irmãos. Eu quero ser alívio para os meus irmãos. Me ensina algo novo, ou me tira da inércia. Me faça ajudar o corpo de Cristo, a minha igreja, a tua noiva. Me dê ousadia para ir lá fora, chamar os perdidos. De repente é a sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus amigos que estão lá fora. Ser igreja é participar efetivamente da obra de Deus. Espírito Santo de Deus, obrigado por essa palavra. Espírito Santo de Deus, continue trabalhando nessa conferência. Espírito Santo de Deus, continue ministrando no seu povo.
que nós possamos, Deus, entender definitivamente o que é a igreja. Obrigado, Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas para Deus.